Amém, irmãos? Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus. É motivo de alegria, felicidade. Está ministrando na quarta-feira, culto de ensino. Agradeço a Deus pela oportunidade. Os irmãos aí que me deram a oportunidade também. Em nome de Jesus. Nós estamos uma jornada de estudo sobre as virtudes dos homens e mulheres de Deus. Já foi falado sobre Neemias, foi falado sobre agora eu esqueci o nome dela, Priscila, a mulher de Áquila. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Daniel, amém? Algumas virtudes do profeta Daniel. São muitas, mas aí vamos falar sobre algumas. Daniel capítulo 1 e versículo 8. Contrário aí? Amém? E resolveu Daniel firmemente não se contaminar, não se contaminar com as iguarias, com as finas. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedi ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Algumas traduções diz que propôs Daniel em seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Não é isso? Pode sentar em nome de Jesus Cristo também. O evangelista, aquele fundo abençoado lá. Agnus Dei. Irmãos, e no capítulo 1 nós vemos que Nabucodonosor, no ano terceiro do reinado de Joaquim, que era rei de Jerusalém, que ele leva esse povo a cativo, certo? E juntamente com o povo de Judá, Jerusalém era a capital de Judá na época, né? Capital do sul. E juntamente com esse povo vai alguns jovens que serviam também na corte, juntamente com o rei Joaquim. Jovens de boa índole, jovens vistosos, bonitos. E o rei Nabucodonosor, quando ele vê, e jovens também letrados, jovens que estudavam, conheciam letras. E quando o rei Nabucodonosor, ele vê esses jovens, esse povo chegando, o que ele diz? Fala para os seus servos, seus eunucos, escolherem jovens que tivessem boa índole, jovens inteligentes, jovens que conhecessem, que soubesse ler, soubesse escrever, para assistir com ele no palácio, ou seja, para aprender a língua dos caldeus, os costumes dos caldeus. E entre esses jovens estava Daniel, que é o que nós vamos focar, estava Azarias, Ananias e Misael. Os 4 jovens que se destacam no livro de Daniel são esses 4, aliás, 4 com Daniel. E ali, o que eles, Daniel vendo toda aquela comida, tudo aquilo que o rei, que o povo ali se servindo, aqueles costumes, aquelas iguarias, bebidas. Daniel, como conhecia, ele já propôs no seu coração não
comer daquela comida e nem beber do vinho que o rei bebia. Por quê? Daniel sabia que aquilo ali era oferecidos aos deuses da Babilônia, da época. E em Daniel 1:8 fala sobre isso que nós lemos agora. E como nós estamos falando sobre virtudes, eu vou falar sobre essa virtude que Daniel escolheu para si, em não se contaminar. Ele preferiu o quê? Ser santo. Preferiu a santidade diante do rei, ou a fidelidade diante de Deus, aliás, do que se contaminar com as iguarias, a qual os outros jovens também estavam já se contaminando, comendo daquilo. Só que Daniel foi diferente. Ele preferiu ser santo, guardar a sua santidade diante de Deus, porque Daniel, ele conhecia a lei. Daniel conhecia os livros a qual Moisés escreveu, de Êxodo. Gênesis eu não vou falar porque Gênesis não está... Moisés escreveu Gênesis, certo? Mas quando começa ali a partir de Êxodo, é que começa... que Deus começa ali os estatutos, começa a orientar o povo como viver, realmente, passando ao povo dele, ao povo escolhido. Daniel, ele conhecia, irmãos, os 5 livros, aliás, os 4 livros, que é Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele conhecia, ele sabia que lá estava escrito que quando chegasse em outra nação, não era para se contaminar, não era para seguir os costumes daquela nação. Daniel preferiu ser santo. Amém? Santidade. Então a primeira virtude que nós vemos em Daniel é a santidade, que está lá em Daniel 1:8. Santidade, fidelidade. Porque é difícil ser santo e não ser fiel. Então uma já caminha com a outra, certo? Então a primeira virtude que nós vemos em Daniel ali na Babilônia, em meio a tudo aquilo ali, aquela comida gostosa do rei, tudo aquilo ali que estava aos olhos, ele preferiu não se contaminar, preferiu continuar na sua vida de santidade, fidelidade ali com Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Santidade, qualidade qualidade de ser santo, essencialmente puro, estado de santidade, virtude, pureza, o que vive segundo as leis de Deus. Daniel preferiu isso, viver segundo as leis de Deus, no estado de santidade, de virtude. Irmão, santidade é uma virtude, irmãos, aleluias, glória a Deus. Eu vou aqui abrir um parênteses só para a gente entender um pouco. Quando nós vemos ali em em Marcos 5:22, aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus toca nela, Jesus fala: alguém me tocou, de mim saiu virtude, saiu poder. Santidade, irmãos, é uma virtude que muitos crentes querem ter, mas não conseguem, porque às vezes estão num lugar igual Daniel estava e não consegue controlar, não consegue se controlar, não consegue ter aquele domínio e acaba caindo em tentação, acaba pecando. Então Daniel, a primeira virtude que ele nos passa, é santidade, ser santo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que algumas traduções diz que Daniel, ele propôs no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, aleluias, em nome de Jesus, mas antes preferiu ser santo, guardar sua santidade diante de Deus, aleluias, meu Deus. Deus de maravilhas. 1 Pedro 3,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Não é só aqui na igreja, irmãos. Não é só aqui na igreja, é em todos os lugares. Não é só aqui entre quatro paredes, é lá no trabalho, é em casa, é na rua, é quando está no banheiro sozinho ou sozinha, é quando está com o celular na mão, na madrugada, ou em frente ao computador, é em toda a vossa maneira de viver. Pedro ele está repetindo aquilo que foi falado lá em Levítico 11, 44, aonde Deus está falando para o seu povo: sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Aleluias! Ser santo é ser separado do original hebraico. Glória a Deus, você e eu, nós somos separados. Nós temos uma maneira de viver, é a nossa maneira de viver, ela vai totalmente na contramão desse mundo caído, desse mundo de devassidão, desse mundo de imoralidade. Nós não podemos viver igual o ímpio, o não crente. Nós temos que ter a nossa maneira de viver. E qual é a nossa maneira de viver? É de acordo com as leis de Deus, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a palavra está nos ensinando, como nós temos que viver diante de Deus. Então, santidade é a primeira virtude que Daniel ele transmite para nós ali, estando na Babilônia, que nós podemos considerar o crente lá no mundo, no meio de pessoas ímpias, pessoas que não conhecem ao Deus verdadeiro. Agora eu quero fazer uma ilustração. A garça, aonde que a garça tira o seu alimento? De onde que ela tira? É da lama, não é? Alguém de vocês já viu uma garça toda breada de lama, toda suja de lama, a garça branca? Pode pesquisar se tem. Não tem, irmãos. Não é porque eu estou no lugar que eu vou me contaminar com o lugar, que eu vou me sujar. Entenderam aí a analogia, a comparação? A garça está ali pegando o alimento dela, mas ela não se suja. A mesma coisa somos nós. Nós estamos num lugar onde só tem pessoas da boca suja, que falam imoralidade. Não é necessário também que a gente vá fazer o mesmo, ou a mesma coisa. Jesus ele andava com pecadores, mas Jesus, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, não diz que ele pecou, que ele fazia igual eles faziam, as mesmas coisas, porque Jesus também era santo, Jesus também é santo, e ele sabia o lugar dele em nome de Jesus. E você e eu, nós como santos, separados, nós sabemos, temos que saber o nosso lugar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, Deus de maravilha. Então nós temos que viver segundo as leis de Deus. Quando eu digo segundo as leis de Deus, não é as tradições que Deus como vivem o povo de Israel, os israelitas, não. É segundo o que a Bíblia está dizendo. Não é para fazer isso, não vamos fazer. Se não é para fazer, é errado, vamos deixar para lá. Amém? Então é isso. A primeira virtude é santidade, a segunda virtude é fé. Fé também é uma virtude. Ela está entre as três virtudes teologais, que é fé, esperança e amor. Se você for ver lá em 1 Coríntios, se não me engano, 13, nós vamos entender o que eu estou falando. Fé está entre as três virtudes teologais. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. E esta é intimamente a confiança. Fé também é a possibilidade de crer. É uma das três virtudes teologais. Aí nós podemos ver Hebreus 11:1. Fé no grego, pistia, que indica noção de acreditar, certo? É uma noção de acreditar. Daniel capítulo 2, versículo
16 e 19. Foi Daniel ali, olha, eu vou resumir para não ficar. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho, nem ele sabia o que ele tinha sonhado. E o que acontece? Ele chama os seus magos ali, os adivinhos. Porque, irmãos, um dos caldeus, aliás, a Caldeia, a Babilônia, era o lugar considerado onde tinha os melhores adivinhos da época, era lá. Porque o rei já dominava tudo, e ele ia pegando os melhores e levando para lá, entenderam? Então, o que o rei faz? Diante desse sonho, ele se atormenta, sem saber o que estava acontecendo. E ele chama cada um dos seus adivinhos. E ele chama cada um de seus adivinhos para decifrar ou para revelar o sonho para ele. E o que acontece? Nenhum deles, irmãos, sabiam o que o rei tinha sonhado. Se nem o rei soube o que ele tinha sonhado, como era que eles iam adivinhar? Saber, revelar? Não sabiam. E o que o rei manda? Ele manda o capitão da guarda, se não me engano era o capitão da guarda, matar todos eles. Ir atrás de todos eles e matar, porque para ele estava sendo inútil. E quando ele vai passando por um lugar, Daniel está ali, e vai passando rápido, e Daniel pergunta para ele: onde vai? Estão apressados, estão com tanta pressa. Aí ele conta a história que o rei havia mandado, o quê? Ele matar todos os adivinhos. Arioque, aliás, conta para ele, que Arioque estava apavorado. O que Daniel faz? Vai lá no rei e pede um tempo. E qual era esse tempo? Para Daniel orar a Deus, pedir a Deus a revelação do sonho, para que ele pudesse falar ao rei, para que eles não morressem, porque Daniel e seus amigos, seus 3 amigos também estavam incluídos, porque eles também eram chamados de adivinho ali, porque Deus usava eles em certas coisas ali. E Daniel, ele vai orar a Deus diante daquela situação. Então aqui é por isso que eu falo que é fé, sabe por quê? Através da fé, Daniel já estava acreditando que Deus ia revelar o sonho para ele. Ele ia chegar diante do rei e ia contar ao rei o que havia acontecido naquele sonho, em nome de Jesus Cristo. Daniel, ele primeiro pôs aquela fé no coração, cravou, sabe? Aquela fé no coração, pediu: não, espera um pouco aí, eu vou lá conversar com ele, pedir mais um tempo. Ou se não me engano, ele pede para o Arioque voltar lá e conversar e pedir mais um tempo. E Daniel chega diante dos seus amigos e vão pedir a Deus a misericórdia, orar para Deus revelar aquele sonho que o rei havia tido. E o que acontece? Eles oram a Deus com fé, com convicção que Deus iria dar resposta para eles, em nome de Jesus. Por isso que Hebreus 11:1 está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se veem. Isso aqui é um ato de fé, é ver acontecer antes que aconteça. E é isso que nós temos que fazer diante de tais situações. Essa virtude que Deus ele derrama sobre nós e planta em nosso coração, Jesus como autor e consumador da nossa fé, não é para nós ficarmos com medo, é para nós crermos que realmente Deus ele é capaz de fazer aquilo que é impossível para nós fazermos. Diante dos olhos de Daniel, dos seus irmãos e de toda a Babilônia, era impossível aquele sonho ser revelado. Era impossível para eles, impossível para Daniel, para os homens ali, mas para Deus não, irmãos, porque é o próprio Deus que deu aquele sonho ali. E o que acontece depois?
Daniel vai lá e conta a história. Aliás, Deus usa Daniel para ir lá falar o sonho que o rei havia tido, conta detalhe por detalhe. E assim que Deus faz através da fé, irmãos. Quando nós temos fé, Deus, Ele move o impossível em nossas vidas. Situações que às vezes nós achamos que não tem mais jeito aos nossos olhos, mas se nós tivermos fé, essa virtude, Deus, Ele pode fazer sim por mim e por você, pela minha e pela sua família, em nome de Jesus. Esses homens estavam à beira da morte já havia decretado o rei, já havia dado a ordem. Só que através da fé, Deus vai lá e faz o milagre em nome de Jesus Cristo, dá a revelação para Daniel, e ele vai lá diante do rei e conta o sonho em nome de Jesus, e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Aleluias! Então a fé é isso. Jesus, Ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de dizer a um monte: sai daqui e precipita-te no mar. Essa é a fé que Jesus, Ele quer que nós tenhamos. Só que nós somos medrosos, duvidamos daquilo que o tamanho a Deus que nós servimos é capaz de fazer. Nós somos medrosos, duvidamos. E fé é o quê? Fé é contrariar a dúvida, a incredulidade. Mas que nessa noite Deus venha tirar essa dúvida, essa incredulidade do nosso coração, e que nós podemos deixar, e que o nosso coração só tenha lugar para a fé em Cristo. Aleluias. Então, irmãos, essa é a segunda virtude. Fé é a segunda virtude que Daniel ele passa para nós, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Está dando para entender, irmãos? Ou está rápido? Como é que é? Está entendendo? Estão entendendo? Rapaz, eu nem sei se eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, olha. Saudei? Os irmãos que estão nos assistindo aí, me perdoem. Paz do Senhor para os irmãos aí, viu? Aqueles que estão me acompanhando ali na minha página no Facebook, a paz do Senhor também. Deus. Terceira, prudência. Daniel 6:10 ao 13, que diz: olha, o que é prudência? Prudência é agir. Agir com prudência compreende tanto ações relacionadas a falas quanto a movimentos. Aí nós vamos chegar, aí quando eu estiver aplicando em nossa vida, nós vamos entender o que está querendo dizer. A fim de não causar danos a outras pessoas e também a si mesmo. Daniel, diante daquele decreto, qual foi a atitude de Daniel? Alguém sabe responder? Qual foi a atitude de Daniel diante do decreto do rei? Que está lá em Daniel 6, a partir do 10 ali. Vocês podem ver o título lá que está falando, o decreto do rei. Qual foi a atitude? Uma delas. A atitude de Daniel. Ficar calado. Ele ficou calado, em silêncio. Pode ler lá. Aí o que ele faz? Vai para casa, continuar a sua vida cotidiana de oração. Então essa atitude, às vezes, diante de algumas coisas, a gente fala na hora errada, na hora que não é para falar, e a gente acaba precipitando a si mesmo. Se Daniel fala ali, ele ia precipitar a si mesmo, porque ele não estava crendo nas orações que ele estava fazendo.
aliás, crendo em Deus, que Deus era capaz de resolver. Se era nisso que ele estava orando. Então ele preferiu ficar calado e continuar a sua vida de oração diante de Deus. Prudência também fala sobre quem tem o hábito de se prevenir ou precaver, que se prepara de maneira antecipada, precavido. O sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades, ou como diz a minha mãe, as dificuldades. Prudência é ser isso, se preparar antes que o problema venha. E era o que Daniel fazia, orava 3 vezes ao dia, se preparando, irmãos, está ali, ó, se revestindo do poder de Deus. Quando o dia mau chegou, o que aconteceu? Daniel, ó, foi tranquilo para casa, calado, sem murmurar. Chegou lá, o que ele fez? Apresentou a causa diante de Deus. Foi isso que ele fez, irmãos, ficou caladinho, pode ler o texto lá. Caladinho, chegou, se ajoelhou diante de Deus, apresentou a sua causa em oração, em súplicas, em clamor. E o que Deus faz? Deus, Ele dá o livramento a Daniel, em nome de Jesus, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que nós deixamos para orar na hora que o dia mau vem, na hora que o problema vem. Aí, meu irmão, se nós não estamos orando quando o dia mau, aliás, quando está tudo bem, imagine quando chegar o dia mau. É por isso que tem muitos crentes hoje que estão desviados, preferiram ir para a cachaça, para as drogas, do que se precaver, se preparar antes que viesse a dificuldade. E Daniel, ele foi prudente. Uma das virtudes que Daniel deixa para a gente é a prudência. Ser antecipado. Efésios 6:13 está dizendo para nós nos revestirmos de toda as armaduras de Deus, que é para quando chegar o dia mau, para nós resistirmos, resistir o dia mau, e depois disso ficar firme, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Sabe o que eu entendo com esse texto, irmãos? Aleluia. E quando chega o dia mau em nossas vidas, que nós estamos preparados, além do dia mau não nos abalar, quando passa a ventania, a gente não vai ficar pendengando, chorando, reclamando, não. Nós vamos ficar firmes, continuar firmes, em nome de Jesus. Prudência é isso, se preparar antes que venha o problema. Efésios 5:15 está dizendo, Paulo está dizendo aos irmãos, para que os irmãos sejam prudentes. Aí você leu o contexto ali, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a batalha espiritual ali era grande, e tinha irmãos vacilando, como diz o salmista, brincando de ser crente. Na hora de orar o irmão estava brincando, estava fazendo outras coisas que não convém a edificação da vida espiritual. E Paulo chega, ó. Vamos orar, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos ser prudentes. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar enquanto o dia mau não chega. Vamos nos prepararmos enquanto está tudo bem. Enquanto nós estamos tendo força, saúde para orar. Porque quando o dia mau chegar, nós estamos firmes em nome de Jesus Cristo. Nós podemos resistir esse dia mau. Em nome de Jesus. Foi o que Daniel fez, irmãos. Se Daniel não tivesse firmado, ele não tinha resistido. Cova de leões. Leão estava quanto tempo sem comer? Aí Deus dá o livramento. Amém? E Daniel aqui já era velho, hein? Há quem diga aqui que ele estava nos seus 70 ou mais. Viu?
já foi no reinado de Dario. Tinha passado o reino de Nabucodonosor, o reinado do seu, como é que fala, sucessor. Já estava no reinado da Pérsia já, que era o filho dele, né, de Nabucodonosor, que foi o sucessor, não é isso? Há quem diga aqui que Daniel já estava velho, viu? Não tinha desculpa para ele não orar, cansado. Daniel tomava conta ali de 123 províncias, se não me engano. Mas ele não tinha desculpa, não botava isso em primeiro lugar. Não era um empecilho para Daniel orar, que aqui muitas vezes acontece com a gente é o seguinte, conosco, comigo também acontece. Eu não sou perfeito. Eu cheguei cansado, não vou lá na igreja hoje não vou no culto de ensino não. Eu vou assistir na live aqui. Liga o celular, curte lá, vai para outras bandas. Eu não vou na oração hoje não, eu vou assistir daqui de casa. Liga o celular, curte lá, vai para outras bandas. Entenderam como é que funciona? É assim, irmãos. O crente, ele é malandro. Se é que eu posso usar essa expressão. Ele é malandro. É liso, né? Como falam os mineiros aqui, né? Faz isso, só que para Deus não tem malandragem, irmãos. Porque você está escondendo, pode estar escondendo de mim, dos líderes. Nós podemos estar escondendo dos líderes. Mas de Deus não esconde, Deus sabe. Ele sabe, irmãos. Aí quando o dia mal chega, ai meu Deus, ai que pepe. Na hora que era para você estar orando, você estava vendo porcaria, fazendo o que não era, que não convém. Agora, eu vou deixar você passar um pouquinho nessa prova aí, ficar nela, que é para quando você passar por ela, você aprender que no momento que é para estar orando, é para estar orando. No momento que é para estar lendo a palavra de Deus, é para estar lendo a palavra de Deus. Então é assim que Deus faz, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, ainda bem que Deus, Ele não fez isso com Daniel, porque Daniel ele foi prudente. É assim que nós temos que ser. Segunda, aliás, a quarta, empatia. O que é empatia? Alguém sabe? Alguém se habilita aí a falar o que é? Como? Empatia, segundo o dicionário de português, dicionário Aurélio, tendência para sentir o que sentiria se estivesse em situação vivida por outra pessoa. É isso mesmo. Por outra pessoa. Ou se colocar no lugar de outra pessoa, ou da outra pessoa, e ajudar. Então isso é empatia. É nós nos colocarmos à disposição para ajudar alguém que está precisando muito de ajuda. É nós sentirmos a dor dos outros. O que é que a palavra de Deus fala? Que é para nós chorarmos com os que choram, para nós sorrirmos com os que sorriem, não é isso? Mas sabe o que é que acontece? É mais fácil chorar com quem está chorando do que rir com o irmão que foi abençoado. É desse jeito. Mas isso aí não vem ao caso. Aqui é outro assunto. Empatia é isso, se colocar à disposição para ajudar alguém. E aqui mais uma vez, irmãos, eu quero parabenizar as irmãs da oração, certo? As irmãs que estão à frente da oração e todas que ajudam também. Porque elas têm feito isso ultimamente. Se colocado à disposição para ajudar outras pessoas que estão precisando de ajuda, através de quê? Da sua oração, que foi o que Daniel ele faz, é o que Daniel faz aqui no capítulo 9. Daniel faz isso no capítulo 9, nós podemos ver no capítulo 9, a partir do versículo 3, Daniel, quando ele lê ali, aquela passagem, que Jeremias havia falado lá no começo, que após 70 anos, a nação de Israel ia voltar novamente para sua terra. O povo israelita ia voltar para sua terra. O que Daniel ele faz, irmãos? Esse sentimento, empatia,
Ele sente a dor daquele povo, em ver o povo que muitos deles já tinham esquecido de Deus, já estavam vivendo segundo os costumes ali daquele lugar. Pecado, se você ler o capítulo 9, você vai ver pecado e mais pecado, viraram as costas para Deus, não queriam mais saber de Deus, e Daniel sente na sua carne, aleluias, tudo aquilo que eles estavam passando, ele vê a situação, e sente compaixão, empatia deles, e começa a suplicar a Deus, a orar e pedir perdão por aquele povo. E é isso que nós temos que fazer também, nós que estamos com uma vida na presença de Deus, outras pessoas já estão desviadas, já não querem mais saber de Deus, até mesmo a nossa família, que não está nem para Deus. Nós temos que ter esse sentimento de empatia, que é sentir o que eles estão sentindo, lembrar que um dia eu e você, nós também estávamos no lugar deles, e alguém sentiu, teve empatia, teve compaixão, e orou para Deus tirar nós daquele lago de pecado, daquele charco de lodo, em nome de Jesus, aleluias. Então empatia é isso, irmãos, é a mesma coisa. Aí, Mateus 5, aliás, Tiago, 1 Timóteo capítulo 5, aliás, capítulo 2, de 1 ao 3, está dizendo, fazer orações por todos os homens. Deus, aqui, pela boca de Paulo, está dizendo que é para fazer orações por todos os homens. Aqui, independente de quem seja, é para orar. Aqui eu dei uma resumida, irmãos. O texto lá está falando orações, ações de graça, tudo. Eu dei uma resumida, porque a oração aqui para mim, para nós que é o principal. Todos esses, isso se resume na oração. Aleluias. Em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. Isso que é empatia. É sentir a dor do outro. É a mesma coisa que você colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia, é a mesma coisa, sim. Eu entendo que é a mesma coisa da misericórdia. Misericórdia é o seguinte, é o sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Essa palavra tem origem latina, viu? Não é grega não, tá? Porque às vezes eu vejo muita gente falando algumas palavras aí que tem origem latina, falando que é do grego. Pessoas que pregam, não é daqui da igreja não, viu? Falando isso, irmãos. Pessoas que estudaram teologia. Não é daqui da igreja, repito, tá? Então, irmãos, é isso. A Bíblia está dizendo lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só para nós concluirmos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 7. No Sermão da Montanha, ali as bem-aventuranças de Cristo ali. Quando ele está naquele monte ali, falando das bem-aventuranças. Uma delas, no versículo 7 do capítulo 5 é: bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse homem, ele era limpo de coração, mesmo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, desprezo da parte daquele povo, ele não ousou a dizer: eu não vou orar por esse povo que é um povo rebelde, esse povo merece mesmo ser aniquilado por Deus. Não, ele teve empatia, ele teve compaixão e orou em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então é isso, irmãos. Coloque a mão do lado do seu peito. Vamos orar para nessa noite, Deus, para que Deus venha nos dar uma vida de santidade, que nós tenhamos mais santidade, mais fé, que nós sejamos mais prudentes, que nós sentimos a dor do outro. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nessa noite, Pai, meu Deus, juntamente com a Tua igreja, Senhor, eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, Papai. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a ter uma vida de santidade, Senhor, na Tua presença, Pai.
que nós tenhamos, Deus, que nós sejamos mais santos, Pai. Que nós, ó Deus, façamos, ó Pai, como John Wesley, que orou, meu Deus, pedindo santidade, meu Pai. Pedindo tanta santidade que o ser humano pode suportar, meu Deus. E que o Senhor venha derramar, meu Pai, essa santidade sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, meu Pai, fortalecer a nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos mais prudentes, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a nos importarmos, ó Deus, com a dor do nosso próximo, Senhor. E ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, ela diz, meu Pai, que aquele que vê alguém passando uma necessidade, tendo condições de ajudar e não ajuda, é omisso. Já pecou em seu coração, Pai, nessa noite, papai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a praticar, meu Pai, o que está escrito, em nome do Senhor Jesus. E você que crê nessa palavra, adora Ele com suas palmas, dando glória em nome de Jesus, aleluias. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Só para